Bem, eu, obviamente, eu vou contar uma coisa engraçada, é que eu sou uma pessoa como as outras, quer dizer, não tenho nenhum passado, nem nenhum percurso de ambientalista, não. O meu ponto de partida para começar a trabalhar no tema da água não foi o ambiente, não foi de vir da área do ambiente. Aliás, eu nunca tive grande interesse por direito do ambiente, é verdade, o meu foco sempre foram as pessoas e eu achava, mas pronto, era a maneira como eu pensava, que o ambiente, bem, era sobre os passarinhos e as árvores e essas coisas que são muito longínquas da pessoa, e o meu ponto de entrada sempre foram, volto a repetir, as pessoas, e trabalhava como voluntária, por exemplo, no Gazuc, aqui no bairro da Quinta da Calçada, etc, e achei que era isso que me fazia feliz, era ajudar pessoas e trabalhar com pessoas, e depois segui o caminho dos direitos humanos. Portanto, eu cheguei à água pelo caminho dos direitos humanos, não foi pelo caminho do ambiente. E claro que depois tornou-se muito claro que estamos a falar da mesma coisa. Portanto, a casa é para quem? É para nós, é para as pessoas. Portanto, temos de tomar conta da casa não só por causa dos passarinhos e das plantinhas, mas também porque nós vivemos nessa mesma casa. E obviamente, quando falamos de água e de saneamento, e pronto, é apropriado estarmos a falar agora sobre isto, porque dia 22 de março se comemora o Dia Mundial da Água. Deviam ser todos os dias, eu acho que são todos os dias, mas pronto, aqui está um dia no qual pensamos mais sobre o assunto. A falta de água e a falta de acesso à água são um problema de direitos humanos, é um problema político, de segurança, de paz entre os países, e obviamente que a deterioração da qualidade da água e da disponibilidade da água em termos de quantidade vai afetar a saúde, a vida, o bem-estar e a dignidade de todos nós. Eu acho que eu tenho que confessar que eu já antes da encíclica, e estava-lhe a dizer antes de a gente começar com as gravações, que já trabalhava muito com organizações ligadas à Igreja. Por exemplo, em Geneva há uma série de organizações muito fortes que trabalham na área da água e que depois têm ramificações em várias partes do mundo. Muitas das missões que eu fiz ao terreno em nome das Nações Unidas contei com enorme apoio por parte de organizações ligadas à Igreja. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Costa Rica, uma organização fantástica que teve um papel fundamental em desafiar uma decisão do governo de instalar uma conduta de água que vinha extrair água de um aquífero que era a única fonte de água daquela comunidade, uma comunidade pobre no meio da Costa Rica. E essa água servia para ir diretamente alimentar campos de golfe e hotéis onde se estavam a instalar pessoas reformadas do Canadá e dos Estados Unidos. E foi essa comunidade, e com o apoio do padre e de uma organização ligada à Igreja, que foram até à Provedoria de Justiça do sítio e instaram a Provedora de Justiça a apresentar uma queixa junto do Supremo Tribunal lá do sítio para pararem a obra, e a obra foi parada. E a obra não foi parada assim sem mais nem menos. O que o Tribunal decidiu foi que até haver estudos sobre a capacidade de reposição do aquífero não podia ser tirada água, e foi depois ajustada a quantidade de água que poderia ser retirada, faça-me entender, com base em estudos científicos, não é? Instala a conduta e toca a tirar a água. Portanto, isto para lhe dizer que eu já trabalhava com organizações ligadas à Igreja e que sentia um grande interesse, especialmente da parte daquelas organizações que trabalham a nível mais local e que estão em contacto mais direto com as pessoas e que percebem o sofrimento e o desespero das pessoas por não terem acesso à água, não é? Claro que quando vem a encíclica, obviamente que eu acho que foi, como é que eu ia dizer? Pronto, foi uma lufada de ar fresco, foi um abrir de novas portas, e também eu acho que foi uma certa confirmação e encorajamento para todas aquelas pessoas que já trabalhavam nesta área, de que sim, que a gente tem que continuar e que é a coisa certa. Ainda por cima, a água, em termos espirituais, também tem um significado, e para todos estes povos em África, na América Latina, parece muito mais essa noção
Muito da natureza, mais, como muito parte mais. de nós próprios. Olha, que eu tenho que confessar que eu às vezes sou um bocadinho insensível, isso não é por má vontade, é porque não percebo. E, por exemplo, não conseguia perceber algumas dimensões espirituais da água, por exemplo, para povos indígenas. E foi quando visitei uma tribo de índios nos Estados Unidos da América, na Califórnia, e eles me levaram aos locais sagrados à volta de um rio, que é capaz de vir a ser, e de umas terras que estavam ali à volta sagradas, que é capaz de vir a ser todo inundado por causa da construção de uma barragem, etc. E quando eles me explicaram os rituais de iniciação das raparigas, quando entravam na idade adulta, que têm que mergulhar no rio e atravessar para o lado, foi aí que eu percebi que digo, quer dizer, estamos a falar de água para beber, mas estamos a falar de muitíssimo mais. E nós estamos a tirar a água às pessoas, não é? E aquela água e aquelas fontes, etc., de certa forma é estarmos a amputá-los de toda a sua espiritualidade. O ser humano é um só, portanto nós estarmos a tentar compartimentar estas coisas e pô-las em diferentes gavetas, a parte espiritual, a parte da sobrevivência, a parte do que não faz sentido, porque nós precisamos de todas estas dimensões para nos desenvolvermos e para sermos felizes e para vivermos em dignidade e etc. Eu acho que todos nós podemos fazer mais e podemos fazer pequenas alterações no nosso dia-a-dia que nos permitam melhorar a situação em que vivemos. E posso dar alguns exemplos. Contudo, deixe-me cá pôr aqui uma nota de rodapé, um alerta. Apesar de eu achar que nós todos podemos fazer algo, como é que eu ia dizer, custa-me estar a pôr o ónus. Eu acho que se calhar aqui em Portugal a questão coloca-se menos desta maneira, mas em alguns países em que eu visitei, via muitas vezes os governos que punham o ónus todo em cima das pessoas e não é verdade, quer dizer, há determinadas coisas que os governos têm que fazer por forma a garantir, e há medidas e investimentos, medidas políticas que têm que ser adotadas por forma a garantir o acesso à água para todos. Agora, falando um bocadinho da nossa realidade aqui, olha, eu acho uma coisa muito simples e estou sempre a falar nisto e eu estou-me a rir porque as pessoas ficam sempre de boca aberta comigo e o meu marido já tem vergonha de mim, é não bebermos água engarrafada. Eu acho que é uma coisa muito simples. Chegarmos a um restaurante e termos a coragem de dizer, quando nos perguntam então, água fresca ou natural? Dizer que era um copo de água. Eu ainda agora há pouco tempo estive em Berlim e o empregado do restaurante me pergunta água com gás ou sem gás, que é o que se pergunta lá, e eu disse eu quero água da torneira. E ele disse, água da torneira não temos. E eu olhei para ele, eu não sei que cara é que eu fiz, que o senhor ficou com medo de mim. Eu não disse nada, eu disse, não tem água da torneira, como é que é possível um restaurante não ter água da torneira? Não faz sentido. E ele acabou por me dizer, mas então tem que ser um copo. Eu digo, acho que seja um copo. E lá me trouxe o copo. Portanto, eu acho que, para mim, a água da torneira, em países em que a água da torneira é de boa qualidade, como felizmente é o caso de Portugal, a água da torneira eu acho que é um dever cívico que nós temos. E é um símbolo para mim de democracia, porque desde a pessoa mais rica à pessoa mais pobre, toda a gente tem acesso à mesma água, ninguém tem um plano B. E aquilo que eu tenho visto em alguns países é que é um desinvestimento na água pública, é um desinvestimento nas fontes públicas de abastecimento de água, fazendo com que as pessoas que têm mais dinheiro tenham esse tal plano B e recorram à água engarrafada. O que é que depois isto leva? A que haja um desinteresse cada vez maior em investir na água pública, fazendo com que depois as pessoas que são mais pobres não possam ter acesso à água de qualidade. Portanto, eu acho que é um dever cívico que nós todos temos de beber água da torneira. Dá com as garrafinhas, não sei se já viram uns anúncios de umas garrafinhas que há, se eu não me engano são da EPAL, muito giras, eu tenho uma, ou de outra marca qualquer, não tem que ser da EPAL, e bebermos água da torneira, e quando chegamos ao restaurante pedir água da torneira e fazer como eu faço, saio do restaurante, já me aconteceu isso, sair do restaurante porque se recusaram a dar-me água da torneira. Claro que a Catarina tem uma visão da casa como um planeta muito, muito rica, porque no fundo tem diferentes perspectivas da casa, não é? De certeza que mudou e a sua missão foi ampliando a partir do momento em que conheceu os tais índios da América do Norte,
Ou é diferente se estivesse aqui em Lisboa somente, Claro. em que abrimos uma torneira e sai E nem água. pensamos nem pensamos de onde é que a água vem, nem pensamos por onde é que a água vai depois de a usarmos. Não pensamos no assunto. E não pensamos, e eu acho que esta é uma questão engraçada, interessante, não pensamos o que é que seria a nossa vida se não tivéssemos água. Quer dizer, se pelo menos se não tivéssemos água, claro que morríamos, mas se não tivéssemos a facilidade que temos de, como estava a dizer, abrir a torneira e sair-nos a água. E eu lembro-me de ir ao Egito, ao sul do Egito, a uma terra chamada Kena, que é perto, uma hora e tal de carro a partir de Luxor. E eu fui a essa aldeia chamada Kena, e havia umas senhoras que tinham feito uns empréstimos que para elas era uma sobrecarga a nível financeiro enorme, para conseguirem ter umas torneiras dentro de casa e ter uma ligação à conduta pública, porque o governo não pagava as ligações a casa, e elas fizeram o empréstimo e andavam a pagar aquilo às prestações. E eu vou perguntar a uma mãe, com ar ingênuo, branquinha, não é? E pergunto-lhe, olha, então diga-me lá como é que a sua vida mudou desde que tem a torneira. E ela olha para mim como se eu fosse uma extraterrestre que realmente não percebe nada do assunto e diz-me, então, agora as minhas filhas vão à escola e eu posso trabalhar. Portanto, é só esta a diferença. As miúdas, em vez de terem que passar o dia a apanhar água, a senhora, em vez de ter que estar a fazer o mesmo, podem, as miúdas, educar-se, não é? Para terem um futuro melhor e uma melhor profissão, e a senhora pode trabalhar e trazer maiores rendimentos para casa.